Vamos lá. Pessoal, estocástico lento, ele nada mais é do que um indicador que ele mostra a aceleração das pernadas. Então ele vai mostrar a aceleração, ou seja, se um preço ele sobe muito, vamos pôr no gráfico, agora esquece indicador. Vamos supor que o preço, né, lá no gráfico, o preço fez aqui um pivô e vai e deu essa porradona para cima, subiu muito, esticou muito. Quando ele está esticado desse jeito, a gente sabe que a gente não vai comprar. Por quê? É a simples teoria da oferta e demanda. Quando está muito caro, poucas pessoas querem comprar. A maioria das pessoas vão querer vender. Por quando algo está caro, a maioria quer vender. Isso é fato. Se um carro, um iPhone 8, todo mundo tem muita gente que tem. Se a Apple anunciar que ele está extremamente caro, vai todo mundo talvez vender o iPhone 8 para poder comprar um novo. Então, quando o ativo ele está caro, quando ele sobe muito, a gente não compra. A mesma coisa que quando um ativo ele cai muito, a gente não vai vender. Por quê? Quando algo cai muito, quando algo fica muito barato, todo mundo quer comprar. Então, quando a gente tem um gráfico esticado, a gente não compra. Quando a gente tem um gráfico esticado para baixo, a gente não vai vender. Por quê? Ele já caiu muito ou ele já subiu muito. Então, essa analogia, ela acontece diretamente lá no estocástico. O estocástico mostra para gente quando um ativo está esticado ou não. Porque ele tem aqui as suas áreas de sobrecompra, a área de sobrecompra e a sua área de sobrevenda. A área de sobrevenda é sempre que o estocástico está abaixo de 20. E a área de sobrecompra é sempre quando ele está acima de 80. Então, dessa forma, a gente consegue interpretar que sempre que o estocástico está em sua área de sobrecompra, ele está exausto de subir. Sempre quando ele está abaixo da sua área de sobrevenda, abaixo de 20, ele está sobrevendido. Então, acima de 80, o estocástico estará sobrecomprado. Por quê? Porque ele vai estar em sua área de sobrevenda. Quando a gente tem um estocástico trabalhando abaixo de 20, ele estará sobrevendido, porque a gente vai ter o estocástico em sua área de sobrevenda. E como o estocástico ele vai mostrar para a gente a aceleração, quando o ativo está lá em cima, significa que ele já acelerou muito, que ele já andou muito. É como se fosse a analogia de um carro. Quando você acelera, você vai acelerando, acelerando, não tira o pé do acelerador, o gráfico vai só subindo. O que acontece? Quando o gráfico ele vai só subindo, ou então quando o carro, né, você vai só acelerando, uma hora você terá que frear. Ou seja, uma hora o preço irá descansar, irá ficar exausto e irá corrigir. Então, quando o preço atinge sua área de sobrecompra, ele tende a fazer topo, 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 topo. Então, a gente vai sempre contextualizando isso nas nossas operações. Quando o preço atinge sua área de sobrevenda, tende a fazer fundo, atingiu aqui, fez fundo. Então, a gente sempre vai interpretar as áreas de exaustão assim. Quando o preço atinge sua área de sobrecompra, ele está sobrecomprado, e quando ele está sobrecomprado, ele está exausto do movimento de alta. Quando está sobrevendido, exausto do movimento de baixa. Então, pessoal, vamos para o gráfico, vai ficar melhor o entendimento de vocês. Teve um trecho que eu peguei, foi na BNB. Na verdade, na Ethereum tem um mais bonito ainda. E no gráfico diário, que foi o seguinte. Eu tracei, vou colocar aqui o replay. Eu tracei uma LTAzinha daqui, liguei ela aqui. Show. Identifiquei que o preço fez uma impulsão, então aqui eu tracei uma fibra de retração para poder ter os meus níveis corretivos. Tracei uma fibra de retração aqui. Beleza? Identifiquei que também uma impulsão, então aqui eu tracei a POC. Vocês ainda vão ter aula sobre isso. Por isso fez aqui um pivô de alta. Pivô de alta, alta, baixa e alta. Então aqui eu posso traçar a expansão, posso traçar aqui a marcação da cabeça desse pivô. Foi aqui nesse ponto. Beleza?
Quando o preço tocou aqui, tocou nessa região de contexto, ó. Olha a confluência que ele pegou. Teve outra confluência ainda, que foi o seguinte, ó. Esse aqui é o quê? Pivô de baixa. Ó, baixa, alta, baixa. Então aqui a gente teve um pivô de baixa, que a gente pode traçar o alvo desse pivô de baixa. Tá aqui os alvos dele. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então, esses alvos, a gente sabe que nesses alvos tende a entrar fluxo comprador. Por quê? São alvos de um pivô de baixa. E alvo de pivô de baixa contextualiza uma possível compra. Alvo de pivô de alta contextualiza uma possível venda. Por quê? Em um alvo de baixa, que é aqui o caso, o alvo da expansão desse pivô de baixa, a gente tem take de compra. Tem take de compra aqui nesses alvos. E take de compra gera um fluxo comprador. Então, quando o preço bater aqui, eu vou realizar minha compra. Olha que coisa linda. O preço foi, tocou na LTA, tocou na POC. A POC, pessoal, vocês ainda vão aprender, mas eu vou falar bem breve, só para vocês entenderem que o contexto da operação, a POC ela é a região de maior volume, a região onde teve a maior incidência, o maior volume de negociações. Então, quando o preço está acima dessa região, que é essa linha vermelha, só que a gente sabe que é uma região, quando o preço está nessa região, quando o preço está acima dessa região, ela tende a atuar como suporte. Quando o preço está abaixo, tende a atuar como resistência. Ponto. Então, nesse caso aqui, a gente teve um contexto de suporte da POC, pullback na cabeça desse pivô, terceiro toque na LTA, Fibonacci de meio 1.8 dessa retração e também o preço atingiu aqui o segundo alvo de Fibonacci da expansão desse pivô de baixa. Então, o que a gente conclui? Que quem vendeu nesse pivô de baixa, por estar em uma macro de alta, estava com seu take onde? Com certeza nesses primeiros alvos. Por quê? Ele não vai surfar até o último alvo, é uma tendência de alta. Então, ele pode estar com o alvo aqui ou no meio 1.8, ou no 100%, ou no 61, que é onde normalmente busca. O preço já foi, catou o segundo alvo de Fibo. Nesse ponto, pegou o take, né? Pegou a ordem de compra de quem estava vendido, porque o take é sempre uma ordem contrária. Então, pegou o take de quem estava vendido e nesse ponto gerou um fluxo de alta. Então, vamos ver, o preço já rejeitou no que é do seguinte, depois foi só prosseguindo com a alta. E olhem uma coisa, olha o estocástico onde estava. Em sua área de sobrevenda, estava sobrevendido. Vou voltar aqui para vocês verem ele entrando na área de sobrevenda, ó, como que gerou o contexto. Ó, estocástico sobrecomprado, o preço tende a fazer topo, fez topo, ó. Realmente fez um topo. Olha aqui quando ele entrou em sua área. Caramba, voltei demais. Ó, olha quando que ele foi entrar em sua área de sobrevenda. Ó, chegando. Foi. Nesse candle aqui, o estocado já começou a ficar sobrevendido. No candle seguinte, ele ficou totalmente sobrevendido. E no candle que tocou, lindo, área de sobrevenda, ou seja, tende a fazer um fundo. Então, quais são os indicativos aqui? Ó, aqui a gente tinha o contexto do estocástico. O estocástico estava em sua área de sobrevenda, em uma tendência de alta, então tende a fazer um fundo. A gente teve a confluência de um terceiro toque na LTA, a gente teve a confluência de um toque na M1.8, confluência de uma POC e da cabeça do pivô. E também o preço atingiu aqui o alvo de Fibo. Então, assim, é muita confluência, entrada muito linda, contextos gráficos e contextos técnicos. O que é a análise técnica? É isso, é o estocástico, é a POC, é o RSI, são médias. A análise gráfica é o price action, alvos de Fibo, canais, região de equilíbrio, pivô, cabeça de pivô, throwback, pullback, suporte, resistência, linha de tendência, enfim. Então, um preço aqui tocou numa região muito forte. E qual que é o alvo disso aqui? Não precisa nem falar, né? Impulsão, correção, para vir uma nova impulsão. Então, o alvo, toda essa impulsãozinha aqui, projetado na parte da correção. O preço já fez aqui um 2, 3, ó, 1, 2, 3 de compra. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Ativou na violação da máxima. Stop vai para mínima. Como no caso aqui eu peguei o trade, peguei no toque. Esse trade eu peguei mesmo, pessoal. Peguei no toque que dá meio 1.8. O meu stop nessa mínima, na mínima desse martelo. Meu take lá no alvo de Fibo. Então, de cara, a operação ela tinha um risco-retorno de 5,52 vezes. Porém, quando o preço ativou um 2, 3 de compra, mínima mais baixa, mínima mais alta, o candle 4 violou a máxima do candle 3, eu subi o meu stop para mínima.
E o meu take continuou lá em cima, né? Continuou no alvo de Fibo. Então, nesse caso, quando eu subi meu take para mínima, meu stop para mínima, praticamente ficou no zero. Inclusive, acho que eu tava até com um pouquinho de lucro, deixa eu ver. Ó, que eu peguei exatamente, ó, peguei na minha 1.8, subi o meu stop para cá, tava lucrando um pouquinho ainda. Ou seja, eu continuei surfando muita coisa, porque assim que o preço violou essa massa, meu stop ele foi para mínima, então eu peguei ali 27% de alta arriscando nada. E, pessoal, não é porque o estocástico está sobrevendido que ele tende a fazer um fundo. Não é porque está sobrecomprado que tende a fazer um topo. É a mesma coisa de suporte e resistência, por exemplo. Se o preço bate um suporte, quer dizer que ele vai fazer um fundo? Se o preço bate uma resistência, quer dizer que ele vai fazer um topo? Não. Mas ele tende a fazer. Então, a partir disso, a gente vai contextualizando. A gente sempre vai contextualizar as entradas. Então, pô, nesse caso, o estocástico deu confluência, ele gerou aqui um contexto. A gente pegou aqui um throwback alinhado a POC, alinhado a FIBO, LTA, cabeça de pivô, tinha alvo de queda sendo atingido e também teve estocástico aí como uma confluência, gerando mais contexto para a operação. Então você não vai deixar o estocástico servir como empecilho, assim como nenhum indicador, e sim você vai utilizar ele para contextualizar, ou então às vezes é para contextualizar, não só contextualizar uma entrada, mas também às vezes contextualizar um ponto de saída, tipo, o preço, ó, por exemplo, quer ver que o estocástico ficou sobrecomprado rapidinho aqui em cima? Ó, olha aqui, o estocástico entrou na sua área de sobrecompra nesse candle, mas pô, olha o contexto geral. Tem sentido o preço fazer um topo aqui? Não. Então, muitas vezes, o estocástico em sua área de sobrecompra ou área de sobrevenda, ele pode demonstrar também uma força de movimento. Quando o preço está em um certo vácuo, quando ele está pegando reação, por exemplo aqui, ele pegou uma reação muito forte, ó. Bateu na região, candle seguinte deu uma enroladinha, depois só foi. Olha que candle expressivo. Então, foi uma região que teve uma reação muito forte do preço. Então, a partir disso, o estocástico ficou sobrecomprado porque o preço acelerou bastante, porém não tende a fazer um topo. Qual o sentido de fazer um topo aqui? O estocástico continuou sobrecomprado durante muito tempo e o preço só subindo. Foi lá e encheu a cara do nosso alvo. Então, pessoal, vocês irão contextualizar. Sempre contextualizar. Tá? Por contexto. E o estocástico, muitas das vezes, ele pode mostrar ali uma força de movimento. Deixa eu mostrar um outro trade que rolou na BNB. Também teve o contexto do estocástico. Foi aqui, ó. Eu identifiquei o preço o preço formou aqui uma flâmula. Inclusive esse exemplo, vocês estão carecas já de saber, vocês devem ter lembrado desse exemplo. Tracei a POC dessa flâmula. Região de maior volume foi aqui. Olha onde o preço fez mínima. Fez a mínima na região de volume junto com a LTB do canal projetada. A linha de retorno, né, projetada. Olha que perfeição. Então, nesse ponto ali, a gente compraria, executaria uma ordem compradora com take onde? Replicando essa impulsão anterior. E olha o estocástico. Olha que coisa linda. Sobrevendido. Então, quais foram as confluências? O que fez eu comprar aqui? O preço tocando no fundo do canal, tocando também na POC dessa flâmula e com o estocástico em sua área de sobrevenda. O preço começou a subir, ó, nesse candle aqui, o estocástico já entrou em sua área de sobrecompra. Olha o tanto que ele ficou sobrecomprado. Ó, olha isso. Olha, preço só subindo e estocar sobrecomprado. Muita gente ficou o quê? Vendendo aqui. Viu estocar sobrecomprado? Vou vender, vou vender, vou vender. O preço só estopando essa posição de venda. E quando a pessoa estopa uma posição de venda, quando essa pessoa de venda ela é estopada, ela gera fluxo altista. Por quê? Quando eu estopo a posição de venda, eu estou comprando. Então, dessa forma, o preço foi só subindo, subindo, subindo. Olha que doideira. Subiu ali quantos por cento? Deu mais de 200%, 180% de alta, ó. Aí. 177% que o preço subiu. E durante todo esse período o estocástico ficou em sua área de sobrecompra. Então, muitas das vezes, o estocástico ele pode sim indicar força de movimento. E você vai utilizar o contexto para poder sempre conseguir identificar se ele está sobrecomprado ou sobrevendido. Então, por exemplo, pessoal, ó, em uma tendência de alta, qual que é o melhor cenário que o estocástico ele pode ficar? Em sua área de sobrevenda. Por quê?
Quando ele está em sua área de sobrevenda, eu consigo contextualizar uma operação de compra. Se o preço vem, faz um topo, faz um fundo, isso aqui é um pivô. Topo, fundo, topo. Quando ele faz isso, ele retorna aqui na cabeça do pivô, nesse ponto a gente vai comprar. Se nesse ponto o estocástico está sobrevendido, está em sua área de sobrevenda, está trabalhando abaixo de 20, isso é uma confluência para minha operação, porque o preço tende a fazer um fundo por conta do throwback na cabeça do pivô e tende a fazer um fundo por conta do estocástico estar em sua área de sobrevenda. Então, em uma tendência de alta, o estocástico sobrevendido, ele vai contextualizar a minha operação. Mas não é porque, aí beleza, ele está sobrevendido, comprei, aí ele fica sobrecomprado. Não é porque ele ficou sobrecomprado que eu vou zerar minha ordem de compra ou eu vou vender, né? Lembrando que a gente nunca opera contra a tendência. Mas não é porque ele fica, ficou sobrecomprado, vai fazer topo, vou sair, vou zerar minha posição de compra. Não, você vai contextualizar. Poxa, se o estocástico está batendo, está em sua área de sobrecompra, o preço está batendo num topo forte, está batendo num alvo de Fibo, aí sim tende a fazer um topo. Mas simplesmente pelo estocástico não. Você vai contextualizar, certo? O estocástico, ó, por exemplo, o preço em uma tendência de baixa. Qual é o melhor cenário para o estocástico estar? Poxa, ele está sobrecomprado, acima de 80. Então, tendência de baixa. Vamos supor que no pullback aqui o estocástico fica sobrecomprado, o preço então tende a fazer um topo pelo estocástico sobrecomprado, pois ele está exausto de subir e tende a fazer um topo também por conta do pullback no fundo anterior. Então, nesse ponto a gente realiza uma venda e qual é o alvo? A, B, C. Perfeito? Então, cara, vamos supor que o estocástico está sobrevendido nessa tendência de baixa. Ele pode indicar força de movimento. Então, você pode também contextualizar um estocástico sobrevendido em um ponto de pullback. Porém, se ele estiver sobrecomprado, tende a ter uma eficácia maior, porque tende a fazer um topo. E um topo é uma tendência de baixa, é onde a gente quer vender. Então ficou claro, pessoal, em relação ao estocástico? E claro, questão de divergências, de LTB, de LTA, isso aqui também rola no estocástico, assim como acontece lá no RSI. Questão aí de divergências. Por exemplo, o preço está fazendo aqui, fez aqui esse fundo abaixo desse, e no gráfico ele fez fundos. Na verdade, por exemplo, o preço fez aqui, ó, esse fundo acima desse, fez fundos ascendentes, e no preço fez fundos descendentes. Então aqui a gente teve uma divergência altista. Alguma dúvida, pessoal, sobre o estocástico ou ficou tranquilo? Deu para entender aí sobre as áreas de exaustão? Show. Uhum. Tipo, ó, acho uma. Seriam os mesmos contextos de divergências, né? Então, pô, a gente tem lá no gráfico, aqui, ó. Ó, aqui a gente teve uma divergência. Esses topos aqui estão ascendentes, ó, ascendentes ou barra nivelados. E aqui no estocástico, descendentes. Então aqui a gente teve uma divergência baixista. Perdeu o fundo, o back, derreteu. Derreteu, entrou em sua área de sobrevenda e fez aqui um fundo. Depois fez aqui um pivô de alta, veio para fazer o throwback, frustrou. E aqui tá meio lateral, né? Ele tá nesse canalzinho aqui agora. É isso. Aham. Nesse ponto aqui, aí, aqui, ó, o estocástico ficou sobrevendido, o preço fez um fundo, porém ele sempre vai contextualizar, né? Tipo aqui, ó, o preço fez um fundo porque tinha esse fundo anterior também dando suporte pro preço e o estocástico sobrevendido. Então a gente vai sempre contextualizar. E o preço retornou aqui, ó, se for olhar bem na POC também dessa figura. Olha que interessante. Ele veio buscar liquidez aqui nessa região. Vocês ainda vão aprender sobre POC. Mas sobre as divergências, são aquelas mesmas do RSI. Aí isso aí depois só na prática mesmo, na revisão das aulas, que vai pegando aí direitinho para poder interpretar todos os indicadores. Então vamos falar sobre média, então. Tem um tempo aí. Vamos falar sobre médias. Iniciar a aula sobre médias. Eu vou passar para vocês aqui as médias que eu utilizo, com as cores também e tal.
Ô, pessoal, então vamos lá. Vamos primeiro para a média móvel de 9. A média móvel de 9 períodos. Primeiro vamos entender como é feita como é feito o cálculo das médias móveis e como também a gente tem o porquê a gente usa a média móvel de 9, usa de 20. Muita gente usa aí a de 8, usa de 21, usa a média móvel de 5, de 50. Isso tudo aí é por um único motivo, pela sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, de Leonardo Fibonacci, ela dizia o seguinte, que a gente sempre vai ter um número seguinte, que o número seguinte ele vai ser a soma dos seus dois números anteriores. Então a gente começa aqui pelo número 0, aí depois 1, próximo número 0 mais 1, 1, próximo número 1 mais 1, 2, próximo número 1 mais 2, 3, próximo número 2 mais 3, 5, depois 8, depois 13, depois 21. Então é por isso que vocês veem a galera usando aí média móvel de 8, média móvel de 21, é pela sequência de Fibonacci. E a média móvel de 9 períodos, né? Primeiro, como que é feito esse cálculo? Como que é feito o cálculo da média móvel? Como que ela funciona? A gente tem uma média móvel aritmética, o cálculo dela vai ser o seguinte. Vai ser, por exemplo, a média móvel de 9. Vai ser os últimos 9 fechamentos dos últimos 9 candles e vai ser extraído ali a média. Ou seja, vai somar o fechamento dos últimos 9 candles e vai dividir por 9. Assim, a gente vai ter, então, uma média aritmética. A média móvel exponencial ela é feita de uma forma um pouquinho diferente o cálculo dela, mas é basicamente igual ali à aritmética. Seria ali a média dos últimos fechamentos. No caso da de 9, dos últimos 9 fechamentos. No caso da de 20, dos últimos 20. Da de 80, dos últimos 80. E assim vai. Então, a média móvel de 9 períodos, pessoal, qual que é o objetivo dela, né? Qual que é a eficácia dessa média? O que está por trás dela? A média móvel de 9 períodos é uma média móvel rastreadora. Ela é uma média móvel rastreadora de tendência micro. Como assim rastreadora de tendência micro? A média móvel, pessoal, de 9 períodos, ela vai rastrear a tendência micro. Por quê? Ela vai estar mudando a todo momento. Por exemplo, a gente tem ali primeiro candle, aí vai até o nono candle. Beleza. Ou seja, a média móvel ela vai ser o cálculo dos últimos 9 fechamentos. Quando a gente tem aqui o 10º candle, esse primeiro candle ele já vai ser retirado desse cálculo e já vai ocorrer um novo cálculo contando com esse novo candle que entrou, com esse novo fechamento. Então, dessa forma, a gente tem que a média móvel, ela muda muito rápido. A média móvel de 9 períodos, ela muda muito rápido, porque a cada candle que passa é uma variação de mais de 10% em cima da média. Então, por exemplo, se o preço ele muda de tendência, você sempre vai ter ali uma mudança da média móvel de 9, porque ela é uma rastreadora de tendência micro. É por isso que muita gente fala, olha, nunca operem contra a média móvel de 9 ou contra a média móvel de 8. Lembrando, exponencial, né? Então, todas essas aqui, ó, 9, 80 e 200, elas são exponenciais. Vou colocar aqui, eu já passei para vocês a configuração das médias. Eu vou colocar aqui, ó, expo, pra vocês saberem que ela é exponencial. Não é exponencial do Berman, não. Expo de 80 também, expo, e essa aqui, aritmética. Tá? Isso aqui vocês já sabem lá que eu mandei no grupo. Então, rastreador de tendência micro, então sempre, por isso que muita gente fala, Storm, muita gente fala, gente, ó, a primeira regra do trader, coisa mais básica do trader é não operar contra a média móvel de 9. Se ela tá apontada para baixo, você não vai comprar, você vai vender. Você vai esperar um pullback para vender. Se ela tá apontada para cima, você não vai vender, vai esperar um pullback e vai comprar. Então, aqui acho que eu falei errado, entendeu? Ela tava apontada para baixo, você não vai comprar. Você vai esperar um pullback e vai vender. Se ela tá apontando para cima, você não vai vender. Vai esperar um throwback e vai comprar, certo? Então, sempre operar a favor da média móvel de 9. Ela sempre vai estar ali conduzindo o preço
conduzindo as pernadas em uma tendência, ela sempre vai estar ali grudadinha com o preço. E qualquer variação, às vezes em um candle muito brusco, ele já tem a capacidade de virar a média, que é o que a gente vai tratar aqui na aula de hoje, que vocês vão entender melhor quando eu abordar sobre os setups. Então vamos para o primeiro setup. Eu vou trocar aqui a tela. São os setups do Larry Williams. O Larry Williams, pessoal, ele foi um teórico que ele ficou famoso porque ele foi de 10 mil dólares a 1 milhão de dólares. E ele criou uns setups que ele não divulgou em nenhum lugar, não tem nenhum livro dele ensinando, não tem curso dele. Ele fez uma palestra e nessa palestra ele abordou os setups e essa palestra vazou. Então, aí todo mundo foi, pegou os setups dele, mas ele nunca divulgou, ele nunca ensinou assim de uma forma objetiva, não. Tipo, esse aqui, aprenda a operar os meus setups. Toma, meu livro, meu curso, não. Esses setups vazaram em uma palestra que ele deu aí há muito tempo atrás. E os setups são os seguintes, pessoal: 9.1, 9.2 e 9.3. O 9.1, ele nada mais é. O 9.1, pessoal, é o seguinte. Ó, a gente vai ter a média móvel de 9 conduzindo o preço. Então, se o preço está em uma tendência de baixa, se o preço está fazendo aqui candles de baixa, você terá a média móvel de 9 conduzindo essas pernadas, ou seja, vai ter a M9 passando por aqui. Se um candle virar essa média móvel de 9 para cima, esse candle você vai marcar a máxima dele, ó, então a média móvel vai estar aqui baixíssima, vai estar descendente, vem um candle de alta, vira a média para cima. Esse candle que virou lá para cima, você vai marcar a máxima dele, então vamos supor que o preço virou aqui a M9 para cima, você vai marcar a máxima dele. Onde vai estar a entrada? O candle seguinte vai ter que vir e violar a máxima desse trade, dessa vela. Tem que violar a máxima. Violou a máxima, passou 1 centavo, exatamente como eram os gatilhos. Você tá no trade e seu stop tá onde? Aqui na mínima. Então, o 9.1, ele nada mais é isso. É um setup de reversão de tendência. É um setup onde a gente vai ter a reversão da tendência. Então, igual aqui no caso, a gente está em uma tendência de baixa. Esse candle aqui virou a média de 9 para cima. Virou a média de 9 para cima, você vai marcar a máxima. Marcou a máxima, você vai marcar aqui o stop também, né? Seu stop vai estar na mínima do candle e sua entrada na máxima. Então, por que é 9.1? Porque você precisa de apenas um candle para poder armar o setup. Apenas um. Se um candle vira a M9 para cima, você já marca a máxima dele e o stop vai estar na mínima. Da mesma forma, se for um 9.1 de venda, né? O preço está aqui em uma tendência de alta, está subindo. Aí vem um candle, vira a M9 para baixo. O que você vai fazer? Vai marcar a mínima, sua entrada vai estar na mínima e o seu stop aqui na máxima. Então, entrada aqui, stop na máxima. Você precisa de apenas um candle para poder te dar ali, para poder armar o padrão. Pessoal, ficou tranquilo em relação ao 9.1? Deixa eu mostrar aqui no gráfico. Hoje eu estou com muita dor de cabeça, então nem ia dar aula hoje direito. Porque cabeça doendo, me passando mal assim é foda. Quando a gente vai dar aula, operar, né, pessoal? Não só dar aula, mas quando for operar, quando for fazer qualquer coisa, você tem que estar se sentindo bem. Porque senão não sai algo muito interessante, né? Vou dar pra vocês aqui. M9 exponencial. Ó. Tipo aqui. Botando. Aqui, ó. A gente tinha o preço aqui em cima é uma tendência de alta, tá? Uma tendência de alta, até que esse candle aqui virou a M9 para baixo, ó, virou para baixo. O candle seguinte perdeu a mínima. Você vai vender aqui com stop onde? Aqui na máxima. Perfeito. Ó, 9.1 de compra. Aqui, ó. A gente tava o preço estava caindo, tava aqui nesse canalzinho.
Tava nesse canalzinho aqui de baixa. O preço foi, perdeu aqui a média. Ó, virou a M9 pra cima, ó, tava descendente, virou ela pra cima nesse candle. Então, nesse candle que virou ela pra cima, eu vou vir aqui e vou marcar a máxima dele. Candle seguinte não ativou. Porém, a gente pode deslocar a entrada de máxima em máxima enquanto a M9 estiver ascendente. Então, você quer pegar um 9.1 de compra, você pode ir deslocando a entrada enquanto a M9 estiver ascendente. Ou então, 9.1 de venda, você pode deslocando a entrada de mínima em mínima enquanto a M9 estiver descendente. Então, deslocou a entrada, passou para cá, agora sim ativou, tá no trade com stop aqui na mínima. 9.1 de venda aqui em cima. Ó, aqui, por exemplo, ó, virou a média, porém esse candle tinha que perder mínima. Não perdeu. Então você tem a entrada enquanto a M9 estiver descendente, ó. Esse candle já virou ela de volta, já era. Aqui foi um 9.4 de livro. Vocês vão aprender ainda. 9.4 lindo, que é quando o preço ele vira a média para baixo, não perde a mínima. Esse candle seguinte não perde a mínima do que virou a média para baixo. Por quê? Se perde a mínima é um 9.1 de venda, depois ele vira ela para cima de novo. A sua entrada tá onde? Na violação da máxima, stop na mínima. Foi embora. Esse trade aqui foi bem bonito. E um risco retorno até interessante, ó. Então você comprou aqui, com seu stop aqui, e saiu onde? Você saiu quando ativou o 9.1. Então, quando o preço ativou o 9.1 de venda, que foi aqui, ó. Na verdade, nem foi tão interessante assim, ó. Quando ativou o 9.1 de venda, você saiu. Você saiu aqui. Então, 0.67. Nem foi interessante. É aquilo que eu falo, pessoal. A gente não vai operar setup, a gente não vai, tipo, se basear em setups. Porém, é interessante você saber para poder conduzir o trade, enfim. Por exemplo, você está comprado, o preço ativa o 9.1 de venda, poxa, você pode zerar sua posição de compra. Então, assim, você vai sempre ficar ligado nos setups, nos gatilhos. Eu não olho, pra ser bem sincero, Larry Williams 91, 92, 93, 94. Eu não fico olhando, porém é legal a gente saber, a gente ter ciência. Ó, vamos ver o 91. Aqui, ó. Média de 9 para baixo. Esse candle, ó, qual que virou? Vamos ver. Esse candle aqui virou a média de 9 para baixo, ó. Esse aqui. Quando esse candle fechou. Não, não, esse aqui virou, ó. Esse aqui virou média para baixo. A sua entrada vai estar onde? Na mínima, ativou, tá no trade, stop na máxima. Vai sair quando? Quando o preço ativar o 9.1 de compra. Então, ó, virou para cima, não perdeu. Virou para cima, perdeu o máximo, ativou. Você ia sair aqui embaixo. Ou seja, você entrou, montou uma posição de venda quando o preço perdeu essa mínima. Na verdade, aqui ele já virou para baixo. Não foi aqui mesmo, nesse candlezão mesmo. Virou para baixo aqui, com stop aqui na máxima. E você saiu quando o preço ativou o 9.1 de compra. Então você saiu aqui embaixo, ó. Você saiu quando o preço ativou esse 9.1 de compra. Risco retorno 1.32. Não é tão interessante o risco retorno, porém na próxima aula, quando eu for continuar sobre médias, a gente vai estar abordando aí sobre essa atividade e rentabilidade. Eu vou também repetir tudo, pessoal, que como eu tô meio passando mal, sei lá, a aula não está sendo tão boa assim, porque eu tô meio passando mal. Mas na próxima aula eu vou repetir toda essa questão de médias. Mas sobre o 9.1 ficou tranquilo? Essa setup aí de reversão de tendência, pegaram a visão? Uma, cara, tinha que estar numa gripe. Caramba, dor de cabeça. Aham, nossa, que Juiz de Fora é frio demais, cara. Não tem ideia. Tá muito frio aí? Deixa eu ver. Qual cidade você mora? Joinville. Nossa, caralho, 10 graus, mano. Que isso, tá muito frio. Meu Deus, eu achando que aqui tava frio. Mas teve um dia aqui que fez 11, mano. É que eu sou de Patinga, né? Tipo, Patinga, ó. Não existe esse clima, ó. 20 graus, é só. 20 graus lá é frio, entendeu? É, sim. Morre, velho. Caraca, 10 graus. Aí você tá aí de calça, duas calças, duas meias ou não? Show, cara.
Pessoal, agora o setup 9.2. O 9.2 é o seguinte. A gente vai ter ali um candle. Deixa eu mostrar aqui na PowerPoint. Eu vou até mandar a aula de médias que eu fiz com uma outra turma, pra vocês irem adiantando também. Vocês gostam de ver uma aulinha gravada, né? Sempre que eu mando, vocês assistem rapidinho. É bom, eu vou mandar também, que aí já é bom que dá uma adiantada. Vocês, tipo assim, já assistam ela, sei lá, amanhã de manhã, já dá pra usar tudo no índice de boa. Inclusive. É, pô, assim, show de bola. Vou mandar. O Josivaldo, manda assim. Josivaldo, Eurípides, tudo fominha de aula gravada. Ó, então, o 9.2, pessoal, é o seguinte. A gente vai ter um candle que ele fecha abaixo do candle referência. Qual é esse candle referência, né? Vamos supor, um 9.2 de venda. A gente vai ter ali três candles fazendo uma movimentação de alta, né? Três candles não, vamos ter uma tendência de alta. O candle que ele tiver o maior fechamento, ou seja, o fechamento mais alto, ele será o seu candle R. Será o seu candle referência. Candle R é o referência. Depois disso, a gente vai precisar que um candle, né, no caso um candle de baixa, ele feche abaixo da mínima, ou seja, vai ter que fechar abaixo aqui da mínima. Tem que fechar aqui abaixo. Fechou abaixo da mínima, o setup ele tá armado. Por que armado? Porque ele precisa de dois candles para poder armar. O primeiro candle referência, depois um candle que feche abaixo da mínima. Perfeito. Onde vai estar a sua entrada? Aquela mesma história. Violação da máxima, entrada na máxima e stop na mínima. Sempre que você for comprar, pessoal, em qualquer setup ou em qualquer gatilho, uma operação de compra, a sua entrada vai estar sempre na máxima, stop na mínima. Ou for vender, a sua entrada vai estar onde? Na mínima e o stop na máxima, sempre assim. Então, no caso aqui do 9.2, a gente precisa de um candle que feche abaixo da mínima. Ou então, no caso do 9.2 de compra, um candle que feche acima da máxima. Então, no caso do 9.2 de compra, seria isso aqui, ó. A gente tem a tendência de baixa, o candle com o fechamento mais baixo, ou seja, o menor fechamento. Esse candle é o nosso candle R. Depois a gente precisa de um candle que feche acima da máxima. Onde vai estar a entrada? Relação da máxima, stop na mínima. E você pode ir deslocando a entrada de máxima em máxima, de mínima em mínima, enquanto a MM9 estiver ou descendente ou ascendente. No caso de um 9.2 de compra. Por exemplo, aqui, ó. 9.2 de compra, de venda. De compra mesmo. 9.2 de compra aqui, tal. Onde que você ia realizar sua entrada? Violação da máxima, stop na mínima. O que do seguinte, ele vai ter que ativar a entrada. Caso ele não ative, vamos supor, se ele fecha aqui, se ele não viola a máxima, você vai tendo a entrada, você vai deslocando a entrada de máxima em máxima. Até enquanto a MM9 estiver ascendente. E no caso 9.2 de venda, a sua entrada aqui vai estar na mínima e o stop na máxima. E você vai deslocando a entrada, né? Se o candle seguinte ele não ativar, ou seja, se ele não violar a máxima, violar essa mínima aqui, ó, se ele não violar, se ele fechar acima, não deixar um pavio lá, o que você vai fazer? Você vai tirar a sua entrada dessa mínima e vai passar para essa mínima aqui. Ah, o candle seguinte, se ele não violar, você vai tirar a sua entrada dessa mínima e vai passar ela para essa mínima. Você vai ter a entrada enquanto a M9 estiver caindo, enquanto ela estiver descendente. Se ela virar e você não vai deslocar mais, acabou o 9.2 de venda. Ó, aqui no gráfico. Ó, aqui teve um. Candle com fechamento mais alto. Esse aqui. Fechamento mais alto. Esse candle fechou aqui embaixo, ou seja, fechou abaixo da mínima. Beleza. Onde vai estar a minha entrada? Na violação da máxima. Candle seguinte, violou, tô no trade, com stop aqui na mínima. E se caso não tivesse violado esse candle, eu teria entrado enquanto a MM9 estiver subindo, estiver ascendente. 9.2 de compra aqui. Vamos achar um de venda.
Não precisa tocar na média não, viu, pessoal? Não precisa tocar na média não. Aqui, ó. Média de 9 virada para baixo. Candle referência. Menor fechamento da tendência. Fechamento mais baixo. Depois a gente teve um candle fechando acima da máxima. Ó, fechou acima da máxima. Onde vai estar a entrada? Nessa mínima. O candle seguinte violou? Não. Então eu vou deslocar a entrada para essa mínima aqui. Por quê? A M9 continua descendente. Candle seguinte violou a mínima. Tô no trade. Vambora. Ficou tranquilo, pessoal, sobre o 9.2? Show, show, show. Aqui um. Então, o candle referência fecha abaixo da mínima do candle referência, entrada na máxima. MM9 sempre ascendente, claro. Aqui o 9.1, 9.1, 9.2. Tá, agora o 9.3, pessoal, pra gente concluir aí a aula de hoje, na próxima aula eu vou mandar pra vocês a aula gravada, pra vocês fazerem a revisão. Na próxima aula a gente continua também sobre médias. A aula de hoje tá me passando mal, tá foda. Mas já deu pra vocês pegarem a visão. Aí na aula gravada vai ficar melhor ainda. E quando a gente continuar na aula ao vivo, aí nem se fala. Aí vai fechar com chave de ouro esse tópico. 9.3, pessoal, ele é como se fosse. Ele é parecido com o 9.2. Porém, a diferença é o seguinte: TAP 9.3. Aqui, ó. 9.3, pessoal, a gente vai precisar de um candle. Ó, aqui a gente tem o nosso candle referência, ó, o mesmo estilo. Aqui a gente tem o nosso candle referência, fechamento mais alto da tendência. Depois a gente precisa de um candle que simplesmente feche abaixo do fechamento do candle referência. Ou seja, a gente precisa de um candle que ele feche abaixo dessa linha aqui. Fechou abaixo daqui, tá valendo, né? Fechou abaixo do fechamento, já tá valendo. Então, fechou abaixo do fechamento, a gente precisa de mais um candle que também fecha abaixo. Aí agora aí a gente começa a marcar a entrada. Vai marcar a entrada aqui na máxima desse candle. Ou seja, esse candle, por que 9.3? Que a gente precisa de 3 candles para formar o setup. Primeiro candle, referência. Segundo candle, um candle que fecha abaixo do fechamento referência. Depois um outro que também fecha abaixo. Rapaz. Então, pessoal, o 9.3 a gente vai ter um candle que ele tem esse candle referência, maior fechamento, fechamento mais alto da tendência. Depois a gente vai ter um candle que fecha abaixo aqui da mínima, um candle que fecha abaixo do fechamento, perdão. Depois a gente precisa de mais um candle que também fecha abaixo do fechamento de referência. É sempre em relação ao referência, não do anterior. Então, esse candle, ele pode fechar, por exemplo, aqui em cima. Ele pode fechar aqui em cima. Ele só não pode fechar abaixo do fechamento. Ele só não pode fechar acima do fechamento do candle referência. A gente precisa ir de 2 candles após a referência que feche abaixo do fechamento, aí a gente começa a ter a nossa entrada. Então, onde foi o primeiro ponto de entrada? Na violação dessa máxima. Se esse candle aqui violasse essa máxima, a gente estaria no trade. Como não violou, deslocamos a entrada para essa máxima. Então, agora o próximo candle vai ter que violar. Se não violar, a gente pode deslocar a entrada enquanto a MM9 estiver ascendente. Então, basicamente, a diferença do... Aqui, ó, 9.2. Tem um 9.2. Aqui, ó, candle referência. Fechou abaixo da mínima. Candle seguinte não violou máxima. Jogou a entrada para cá. Perfeito. 9.2 reativou nesse candle. Tudo exemplo aqui de 9.2. Aqui de 9.94. Vou falar para vocês na próxima aula.
Mais 193, ó. Olha que perfeito. 9.3. Candle referência, maior fechamento da perna de alta. Esse aqui é o seu candle 1. Ele tem que fechar abaixo do fechamento. Candle 2 tem que fechar também abaixo do fechamento referência. Totalizando aqui, então, 3 candles. A sua entrada vai estar nesse candle 3 aqui. Perdeu máxima, tá no trade. Se não perder, desloca para cá. E você vai ter sua entrada enquanto a MM9 estiver ascendente. Vamos lá pro gráfico. Ó, tipo aqui. Pernada. E... Aqui, ó. Maior fechamento da tendência. Maior fechamento. Esse candle fechou abaixo do fechamento. Esse candle fechou abaixo do fechamento. Começa aí a marcar máxima. Tem uma entrada nessa máxima. Não violou, desloco. Não violou, desloco enquanto a MM9 estiver ascendente. Ativou, tô no trade e meu stop. Nessa mínima, vou embora. Vou sair quando? Quando ocorrer um 9.1, quando a média de 9 virar para baixo e o candle seguinte perder mínima. Aqui virou para baixo, perdeu a mínima, saiu fora, botou no bolso. Esse trade aqui já teve um risco de retorno um pouco mais interessante. Saiu fora aqui, ó. 4,99 o risco de retorno. Esse aqui já foi mais interessante. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai continuar. Eu vou upar essa aula de hoje, vou upar também a aula que eu fiz para uma outra turma. Aí na nossa próxima aula ao vivo a gente revisa tudo, continua abordando, que tem sobre... tem que falar sobre cada média ainda. Desculpa aí pela aula de hoje, não foi tão boa assim, porque eu tô meio passando mal, tô com tosse pra caramba, dor de cabeça. Mas a gente vai metendo ficha aí, vou mandar as aulas gravadas, a aula de hoje também, né? E a outra aula gravada da outra turma. Revisem, estudem. Qualquer dúvida, só manda lá no grupo. E nossa próxima aula é quando? É amanhã mesmo, né? E... show. Amanhã a gente já tem aula. Perfeito. Aí amanhã a gente continua aí com o conteúdo de médias. Beleza, gente? Show. Valeu. Falou, Daci. Abração, cara. Um sorrindo. É, é isso. Vou tomar um. Vou tomar antibiótico não, velho. Eu melhoro rapidinho. Tomar um chá ali mesmo, tomar um cafezinho quente, deitar mais cedo, tomar um banho já ajuda já. Sim, sim. Pô, pessoal, abração então, viu? Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau.